Quero começar fazendo uma pergunta a você nesta manhã. E a minha pergunta do meu sermão desta manhã é: quem é Deus para você? Eu gosto de fazer as pessoas pensarem, porque nós somos seres pensantes. Não dá para viver a vida de qualquer jeito. A gente tem que pensar. E muitas das vezes, quando a gente faz algumas coisas que dão errado, aí a pessoa diz assim: eu não pensei. Quando a gente não pensa, a gente acaba correndo o risco de cometer sérios erros. Então a minha pergunta, Lucas, deixa bem baixinho o fundo musical, tá? A minha pergunta para você é: quem é Deus para você? Qual foi a imagem de Deus que inculcaram em você? Carimbaram em você? Eu tenho dito aqui na igreja, me lembro do passado, quando os pais, e aproveito para dizer aos pais que aqui estão, e ao Romário e a sua esposa, nunca imprimam nos filhos de vocês a imagem de um Deus ruim, de um Deus carrasco. Que a gente ouvia muito isso, ainda ouve: menino, não mexe nisso que Deus não gosta. Menino, não faz isso que Deus te castiga. Menino, aí o menino... Olha, eu não, a criança, você está criando nela um caráter. É uma fita virgem que você está gravando nela o que você quiser. Então, quando as pessoas dizem: menino, não faz isso que Deus te castiga, o menino começa a pensar: caramba, tenho medo desse Deus. Eu tenho medo. Sem contar no passado o que acontecia nas igrejas, que a mãe, seja evangélica ou católica, levava o menino à força para a igreja, sentava o menino ao lado de si, e quando o menino se mexia, cravava a unha na costela do menino. Imagina se quando esse menino cresceu, ele queria ir para um lugar que a vida inteira ele foi beliscado, para ficar quieto, porque um adulto queria que ele se comportasse como a avó. As vós eram zelosas, as irmãs do coque. Menino ia para a igreja não tinha nenhum programa específico para criança, sentava naqueles velhos bancos duros de madeira, mexia, unha na costela. E não faz isso que Deus te castiga. Por isso que eu te pergunto: quem é Deus para você? Confesso que quando eu me converti na década de 70, especificamente no ano de 1976, que o ano que vem, se Deus permitir, fecha 50 anos, eu me converti, fui para a igreja com 12 para 13 anos. Confesso a vocês que eu ainda não tinha essa mentalidade, e olha que meus pais não viviam dizendo isso: Deus te castiga, mas eu ouvia muito isso no Nordeste, né? Eu fui para a igreja e eu não, por algum tempo, o que eu não fazia de errado não era por temor a Deus, não era por reverência, era por medo de Deus, medo de ser castigado. E eu me lembro quando vieram os primeiros namorinhos. Meu Deus do céu, eu ficava meio que dizendo para a menina: não encoste em mim, porque se qualquer coisa você passar do limite, ou a minha mão for onde eu não encostar onde não deve, Deus me castiga. E eu tinha esse medo, até vir o entendimento. E uma das coisas que mudou o meu pensamento, porque por permissão de Deus, eu peço a Ele que eu humanize Deus para que eu possa me relacionar melhor com Ele. E aí eu comecei a ver Deus na imagem do meu pai, que era tão legal com a gente. E às vezes que meu pai nos castigou, é porque a gente realmente precisou. Eu, modéstia à parte, fui um menino bonzinho, mas eu acho que ao longo de toda a vida eu tomei umas 4 surras, bem merecidas, porque exagerei. Acho que a última foi aquela que eu tentei dar uma de radical. Você lembra dessa história, né? Porque os filhos do meu primo, do meu tio, era tudo... E era só eu e meu irmão. E os meus primos não respeitavam ninguém, não respeitavam o meu avô. E olha, que morando no interior, num sítio... E aí um dia eu peguei eles falando assim, que eles gostavam do meu irmão. Fala assim, o Zequinha, uma rodinha de menino ali conversando, falava assim: o Zequinha
gente boa, mas aquele neto aí eles falaram, aí você imagina o que eles falaram. Aí eu digo, gente, eu vou ter que entrar pro bando, né? Entrar pro bando, né? Como é que eu faço para entrar pro bando, né? Aí eu fiz aquela coisa lá, chamei meu avô de cachorro. Meu avô tomou um susto, que eu era tão bonzinho, viajava com ele, menino bom, eu fazia sala para as pessoas. Chamei meu avô de cachorro, digo, é uma forma de eu entrar pro bando, né? Meu avô olhou para mim e falou assim, quando o Antônio chegar, vou falar para ele, meu pai. Aí já a palavra saiu, uma vez que a palavra saiu, meu amigo, não dá para engolir de volta. Mal meu pai estava vindo lá na roça, no Nordeste, terreiro aqui é uma outra coisa, mas lá terreiro é o pátio da casa. Meu pai pisou na ponta do terreiro, meu avô falou, Antônio, você não imagina o que o neto falou. Que foi, senhor Francisco? Ele me chamou de cachorro. Quando meu pai pegava na fivela do cinto, filho, a gente já corria para ele chamando de paizinho. Não era painho. No Ceará não é painho, é na Bahia que é painho, no Ceará é paizinho. Ô paizinho, paizinho. Aí ele colocava a gente, por que você chamou? Não, paizinho, desculpa, perdão, enfim, tal. Não era crente, quem não é crente não pede perdão, pede desculpa. Eu não falo mais, desculpa, vozinho, tal. Ah, filha. Cabeça no meio do joelho, a parte que tinha um pouco mais de carne para cima, né? Tirou o cinto e ó, era 4 lapadas. Nunca mais, nunca mais. E aí, quando meu pai fazia isso, daqui a 5 minutinhos, ele chamava a gente, colocava a gente no colo e nos afagava, ok? Então, eu me espelhei muito nisso para entender Deus. Quem é Deus para você? É um Deus carrasco? É um Deus que não vê a hora de você virar o pé e ele te chicotear? É um Deus que você errou e ele não te perdoa? Mas, por causa da imagem distorcida de Deus, as pessoas acham que Deus é um Deus chato. É um velho sentado numa cadeira, cochilando, babando, e se o menino fizer um barulho, ele xinga, ele chicoteia. Na cabeça de muita gente é esse Deus que foi incutido, que foi carimbado lá. Um Deus assim. E existem instituições religiosas, chamadas de igrejas evangélicas, inclusive, e eu não sabia disso, quando eu soube disso, eu digo, meu Deus, como é que pode? Quando uma pessoa errou, porque um casamento não deu certo, ou porque alguma coisa não deu certo, elas são discriminadas, sentam-se num banco onde ninguém fala com elas, como que leprosos sejam, e dizem a ela que Deus nunca mais lhes perdoa. Algumas dessas pessoas vivem depressivas pelo resto da vida, e pior ainda, muitas já se mataram, se suicidaram, porque pensam o seguinte, Deus não me perdoa, perdi minha salvação, e agora é melhor tirar logo a vida, e o diabo ganha terreno nesta área. Meus amados irmãos, vamos para a palavra de Deus? Vamos ver quem é Deus, quem é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Primeiro, Salmo no capítulo 34, no livro dos Salmos, no número 34 e no versículo 8, diz assim, exclamado, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede, tem um ó exclamado aqui, provai e vede que o Senhor é bom, que Ele é Deus perdoador, que Ele é Deus que entende a obra-prima das mãos dEle. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos mais para a Bíblia? Salmo 136, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, louvai ao Senhor. Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é... Porque Ele é? Isso não me parece com alguém que está doido para te matar, né? Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade, o que acontece com ela? Não é por uma semana, não é por um mês, não é por um ano, é para sempre.
Louvai ao Deus dos deuses. Por quê? Por quê, igreja? Vai, me ajuda. Porque a sua dura para sempre. 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para benignidade, ou seja, Ele é bom o tempo inteiro. Não interessa a situação que você esteja vivendo, Deus é bom. Até quando corrige é porque Ele é bom. O meu pai, quando fez isso comigo, Ele fez porque era para me corrigir, e Ele fez porque Ele era um pai bom. Já o meu tio, que já não está entre nós, não estou falando mal dele, mas falando a verdade. Os filhos diziam o tempo inteiro isso com o meu avô, e o pai não fazia nada disso. Nada disso, não corrigia nem nada. Nesse quesito não foi um bom pai. O Salmo 107, versículo 1 diz assim: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom, glória a Deus. E porque o seu amor dura para sempre. Você está vendo aí? Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor é bom para com todos. Segura aqui um pouquinho. Vamos lá. O Senhor é bom para com todos. Esse sol que está raiando ali fora, que veio hoje, o sol de São Paulo está igual empregado preguiçoso. Vem um dia para o trabalho e falta 4. Mas hoje o sol veio. Esse sol que está brilhando ali fora, ele brilha para o justo, ele para o cristão, ele brilha para o ímpio, ele brilha para o ateu, ele brilha para todas as pessoas. Deus é bom para com todos. Se esse sol se for e a chuva vier, a chuva vem para todos da mesma forma. Aí as pessoas assim, algumas pessoas dizem, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Peraí, não é que Deus deixou acontecer. Existe uma lei chamada lei da semeadora. Você colhe aquilo que você planta. E se você plantar coisas boas, você colhe coisas. E se plantar coisa ruim, colhe. Mas até então não tem nada a ver com Deus. Deus lhe deu um livre-arbítrio. Se você sabe que plantando coisa ruim vai colher coisa ruim, então plante coisa boa. Se você mora num prédio, ou lá na empresa que você trabalha, e você é cordial e dá bom dia e cumprimenta as pessoas, um ou outro talvez não corresponda, mas a maioria vai corresponder a você. É o que você planta. Mas quando as coisas dão errado, aí as pessoas, por que Deus permite isso comigo? Porque Ele não fez você um animal irracional. Ele fez-nos seres racionais, seres pensantes, com poder de decidir sim ou não. É tanto que o Senhor fala na sua palavra, olha, eu coloco diante de vocês o que é bom e o que é ruim. Deuteronômio 28, eu coloco a bênção e a maldição, vocês escolhem. Se escolher a bênção, vai ser bênção. Se escolher problema, vai ser problema. Mas, no entanto, Ele dá ali o cardápio, você escolhe o que você quer, porque Deus é bom para com todos. Tem muita gente vivendo muitos problemas, e Deus quer que eles vivam os problemas? Não. Eita, deixa do jeito que está, meu filho, não mexe não. Perguntaram uma vez à filha de Billy Graham nos Estados Unidos, onde que Deus estava quando o tsunami veio e matou um monte de gente. Ela falou, estava no mesmo lugar de sempre, ok? Agora o homem, que inclusive tiraram as Bíblias das escolas e proibiram falar de Deus, e fizeram tudo errado, Deus não tem culpa disso. O homem escolheu isso, mas Deus é bom para com todos. O homem que transgride as regras. Vai lá na minha terra, lá no Ceará, e hoje tem mansões que não existem mais. Por que não existem mais? Porque os ricos foram e construíram mansões bem pertinho do mar. Aí a corrosão veio, as ribanceiras foram caindo, e daqui a pouco
a situação das ondas que foram avançando, 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 engoliram as mansões. De quem é a culpa? Você vê lá no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, desabam os morros e descem as casas e matam um montão de gente. E as pessoas dizem, mas aonde está Deus que não vê isso? Mas quem foi que disse que é para construir a casa lá naquele lugar? A culpa é de Deus? Não, não é de Deus. Fez uma casa de qualquer jeito, sem estrutura. Casa, como já foi citado aqui, literalmente construída na areia, sem estrutura. A culpa não é de Deus, das pessoas que fizeram as coisas erradas. Fatalidades acontecem, mas é bem menos. Por isso que se chama fatalidade. Agora, coisas corriqueiras, como nós vemos em São Paulo, claro que é muita gente, não tem lugar para morar, mas é de dar dó. Todo ano é isso que a gente ouve, e a televisão que se alimenta, porque no jornalismo eu sei, posso falar com segurança sobre isso, quando eu atuei como tal, e na época do meu jornal, eu fui uma outra linha, porque no jornalismo, notícia boa é notícia ruim. Notícia boa não dá ibope, é notícia ruim, é notícia boa, do jornalismo escrito ou televisionado, do jeito que for. E a televisão vai lá e mostra as pessoas dizendo assim, perdi tudo. É de doer o coração, irmãos. Perdi tudo, ainda não tinha nem pagado o negócio ainda, porque perde tudo, né? Que aliás aí vem os engraçadinhos que falam que pobre diz que não tem nada e depois diz que perdeu tudo. Aí perde tudo, vai lá nas Casas Bahia da Vida, compra tudo de novo, aí o ano que vem, a chuva vem, leva tudo. Você vê geladeiras boiando, você vê sofá boiando, você vê os móveis, a cama boiando. Meu Deus do céu, aquilo é triste. Os irmãos que moraram no consórcio aqui antigamente passavam por isso. Lembra da irmã Eliana, a irmã Ivone, graças a Deus, veio canalizar o córrego, não acontece isso. Mas quando fechava o tempo, a gente já ficava preocupado, já corríamos para o consórcio. O Daniel fez um sistema, marido da Ivone, que colocava aqui, puxava e a cama ia lá para o teto, porque chegou a dar 1,80 m de água dentro da casa dela. A Eliana também, passavam por essas coisas. Você está entendendo? Graças a Deus que hoje não passa mais, melhorou, não passam mais por essas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus é bom para todos, ok? Vamos para frente. O Senhor é bom para todos e suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Jeremias no capítulo 3, versículo 22, 23 e 25 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não é um Deus que ama você hoje e amanhã te aborrece. Não é um Deus que ama você hoje e amanhã você fez uma coisa errada e Ele te aborreceu. Não. A Bíblia diz que Deus lembra-se de nós e lembra-se que nós somos pó. Ele não espera em você perfeição, porque perfeito só há um que é Ele. Nós somos uma obra inacabada, nós somos uma obra em construção. A esperança é que a Bíblia diz assim, aquele que em vós começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar até o fim. Mas não chegou o fim ainda. Sabe qual é o fim, meu irmão? É quando chegar no céu. Se você tiver o privilégio de chegar lá, porque eu acho que uma das grandes, se a gente tiver condição de lembrar de alguma coisa da terra no céu, que eu acho que lá nós não vamos lembrar, é isso, você dizer assim, puxa, pois não é que eu estou aqui? E se tivesse, você iria dizer assim, cadê fulano? Como era tão bom, e não está aqui? E aí você olha e fala assim, esse cara está aqui, não acredito. Eu acho que aconteceria essas coisas. Eu acho que é por isso que... porque de repente você chega lá e tinha uma pessoa tão boa na tua rua, uma pessoa tão maravilhosa na tua família, e ela não estava no céu. E de repente você chega lá e aquele cara que roubava tênis, que assaltava na tua rua, está no céu. Aí você fala, não é possível. Lá não vai ter esse tipo de coisa, senão você ia ficar analisando isso. Por que roubava tênis? Por que era ladrão de bicicleta ou de banco? O chefe do crime vai estar lá.
Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia registra, que o sangue de Jesus, quando o arrependimento nos purifica de todo o pecado e há perdão. Quando Jesus é crucificado, ele não estava crucificado ao lado de 2 pastores, de 2 padres, de 2 freiras, de 2 papas, nada disso. Ele estava crucificado ao lado de 2 ladrões. E não era ladrãozinho, só morria na cruz os piores. Os piores. Mesmo na situação que estava, não reconhece, zomba de Jesus. Se tu é o Filho de Deus, desce daí, salva. Ora. E o outro, olha, você podia pelo menos temer a Deus. A gente está aqui porque a gente fez por merecer. Reconhecendo o seu erro. Mas esse justo não. Aí ele olha para o Senhor e fala: Senhor, lembra de mim. Quando o Senhor, ele reconhece que o Senhor é o Senhor. Lembra-te de mim, porque só tem reino quem é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele exaltou a Jesus, e Jesus gostou tanto disso que ele disse: oh, meu filho, ainda hoje mesmo, que você vai morrer aqui na terra daqui a pouco, mas ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque o mundão está aí para nos consumir. O mundão está aí para consumir teus filhos, tua filha, teu filho, as drogas, né? Você vê agora o presidente dos Estados Unidos travando uma guerra contra traficantes e tal, mas invadiu. Essa semana eu coloquei um vídeo terrível, terrível. Aliás, mostrei para minha mulher e coloquei no grupo de pastores do Nordeste, pastor do Brasil inteiro, da nossa igreja, tem mais de quase 300 pastores lá, e uma cidade próximo a Icó, ou Mombasa, uma dessas no Ceará, um distrito inteiro, cidade, com igreja, praça, com correios, com agência de banco, com tudo que uma cidade tem, posto de saúde, hospital. Não tem mais nenhuma pessoa, vazia. O crime organizado expulsou os moradores. Não tem mais uma só pessoa morando naquela cidade. A pessoa foi lá, um deputado foi lá, mostrou, tinha uma vaca no meio da praça, a única coisa que eu vi lá. Casas abandonadas, brinquedos no chão, tipo gente que saiu correndo e foi embora. Só as misericórdias do Senhor para não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, ó Senhor. Cada manhã o Senhor dá corda na sua bondade, para mim e para com você. Merecer nós não merecíamos, por isso que João não acha a palavra e diz: sabe de uma coisa? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Elas se renovam a cada manhã. Hoje de manhã, quando esse sol nasceu, e esse sol tem muitos anos, mas ele nasceu brilhando novinho em folha. Amanhã vai ser a mesma coisa. Assim são as misericórdias e o amor do Senhor, que se renova a cada dia, né? O versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aí eu te faço mais uma pergunta: você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus? Porque tem gente que vê Deus como uma montanha gigante, mas de longe. Sabe que a montanha é grande. Quando a gente sai de Fortaleza para ir para a minha cidade de Viçosa, tem a Serra da Ibiapaba. Não, vamos aqui em Santos também tem, né? A gente está na praia e você olha a serra. Mas você quer saber o tamanho da serra mesmo? É quando você se aproxima dela. De longe, você fala, é grande. Mas você não tem a dimensão do tamanho da serra. Quanto mais o carro vai correndo e você vai se aproximando da serra, você vai vendo o volume que ela vai tomando, a dimensão que ela vai tomando. Assim é Deus. Tem gente que acha, Deus é grande, mas você está tão distante dele. Se aproxime dele e você vai ver a grandeza dele na sua dimensão. Isto é maravilhoso. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Aqui separou um grupo, para os que, não é para todos.
Para todos. Embora ele seja bom para todos, mas as pessoas não usufruem. Ficam culpando a ele por tudo. Que Deus é esse que permitiu que o meu pai morresse? Que Deus é esse que permitiu que o meu irmão morresse? Que Deus é esse que levou a minha irmã? Só que muitas vezes o irmão que morreu tinha 22 anos e morreu na cena do crime. Aí tem um provérbio: quem procura? Infelizmente. Você pode ver que a maioria dos jovens que morrem nessas situações é de 15 a 30 anos. 15 a 30 anos. Ah, morreu porque chegou o dia. Não, senhores, não culpa a Deus por isso, de jeito nenhum. Morreu porque procurou, antecipou, e isso dói no coração de Deus. O Senhor vê jovens, meninos, meninas se acabando nas drogas, no crime, como zumbis andando pelas ruas, e aí as pessoas: onde está Deus que não está vendo isso? Deus está no céu, e é bom para aqueles que o buscam. Você está morrendo de sede, tem ali uma mina d'água, você está aqui a 1 quilômetro da mina d'água, estão dizendo ali tem água, e você não quer andar até lá, tu vai morrer. E quando morrer, morreu de sede porque não andou até lá. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, aleluia. Ele disse: quem me busca não andará em trevas, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele diz isso para uma mulher, meio-dia, buscando água, lá naquele poço de Jacó, uma mulher discriminada pela sociedade. Ela foi meio-dia, porque era uma hora que geralmente ninguém ia, pouquíssimas pessoas iam no pino do meio-dia, quando o sol estava muito quente, e a mulher foi, porque era uma mulher à margem da sociedade, era uma mulher adúltera, uma mulher que quando Jesus revela as coisas, manda ela buscar o marido, ela diz assim: eu não tenho marido, e ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora ainda não é teu. Ela disse: pronto, achei o profeta, achei o Messias. Ela estava ali, e o Senhor disse: olha, quem beber da água desse poço aí volta a ter sede. Você vem aqui todo dia buscar água, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Como o ser humano gosta de facilidade, ela entendeu de forma material. Ela disse: então, Senhor, me dá dessa água. O Senhor tem essa água para você hoje, aleluia, que nunca mais terá sede. Por isso que ninguém pode parar a igreja do Senhor, por isso que ninguém pode parar aqueles que andam com um Deus amoroso e que são gratos para com Ele. Porque olha, irmão, vou te falar uma coisa: é uma via de duas, uma pista de duas mãos, uma vai e uma vem. Imagina que, vou dar um exemplo aqui, que a minha mulher seja tão legal para comigo, a minha mulher seja aquela, e ela é, aquela que cuida de mim com maior carinho, me dá comida, faz a comida, arruma a cama para mim, leva a toalha na mão, faz tudo para mim, e eu sempre um grosso para com ela. Chegar uma hora que ela se cansa, a chegar uma hora que ela fala: caramba, agora quando ela é isso, e eu exerço o dom da gratidão, e eu reconheço isso, aí o avivamento é grande. Para com Deus é assim, Deus é tão bom para comigo, como eu poderia ser ingrato para com Ele, meu Deus do céu? Como eu poderia ir na contramão dos seus ensinamentos? O Salmo 25 e o versículo 8 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Olha, irmão, até isso, nós estamos aqui hoje porque Deus é bom. E Ele sendo bom, mandou a sua palavra para nos ensinar o caminho, mandou Jesus, mandou os profetas, mandou a palavra, e é aqui, enquanto você está aqui, tem que ouvir. Lembra da passagem da parábola do rico e do Lázaro? Morre o rico e morre o Lázaro, e ambos estão lá. Um está no Hades e o outro está no seio de Abraão. Seria um no inferno e outro no céu, mas ainda não. Entende uma coisa? Ninguém foi para o inferno ainda e ninguém foi para o céu ainda. Como assim, pastor? O céu ainda não foi inaugurado e o inferno também não. Espera aí, deixa eu explicar rapidamente. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão que de lá desceu. Quando alguém morre, a gente fala assim: irmão, fique em paz, ele está no céu. Espera aí, não é ainda no céu, ele está no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja para todos entrarem no céu com Cristo. Está no inferno? Não, não está. Está no Hades. O inferno só depois que for julgado e lançado no inferno é a eternidade. O inferno foi feito por Deus, quem tem a chave do inferno é Deus, e nem o diabo tem ainda autoridade de entrar lá. Imagine você. E aí o rico está lá, no Hades, nessa antessala do inferno, vamos dizer assim.
E o Lázaro está no seio de Abraão, paraíso, onde ele disse que o ladrão iria estar. Aí o rico vê o Lázaro. E o rico está em tormento, porque aqui na terra ele foi um avarento, ele fez tudo errado, ele desobedeceu a Deus, morreu. O Lázaro era um mendigo, temente a Deus, morreu. E lá ele diz assim: Pai Abraão, Deus, o rico falando, fala para o Lázaro vir aqui e trazer um pouco de água para mim, porque eu estou em tormenta aqui, muito quente em tormenta. E aí a voz do Pai Abraão, que é Deus, diz assim: não, isso não é possível. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está aí não pode passar para cá. Diante dessa impossibilidade, o rico diz: então fala para o Lázaro voltar lá na terra e falar para a minha família, para os meus parentes, para eles se converterem e eles não virem para onde eu estou, porque isso aqui não é vida para ninguém, vamos dizer assim. Aí a voz de Deus diz assim: não, senhor, isso também não é possível. Por isso que a Bíblia diz: está destinado ao homem morrer uma só vez e depois segue-se ao juízo e voltar para dar recado para ninguém nunca mais. Aí a voz diz para ele assim: lá tem os profetas, lá tem os pastores, tem a igreja, lá tem os evangelizadores, a eles devem ouvir. Você está entendendo como é que são as coisas? Aí quebra um dogma aí, quem morre volta para dar recado. Não. Ah, pastor, mas meu pai morreu, minha família morreu, e eu sonhei com ele falando comigo. Fruto do seu pensamento. Eu já sonhei com meu pai também, que já não está entre nós. Era meu pai? Não, era o acúmulo no subconsciente da minha mente que lembrou e sonhou com meu pai. Já sonhei com meu pai, já sonhei com meu avô. Enfim, eram eles? Era a imagem deles, mas não era eles voltando para dar recado. Vamos lá, para a gente encerrar. Esse aqui é bom. Mateus 19, 17. E ele disse-lhes, Jesus dizendo: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os seus mandamentos. Chamaram Jesus de bom e ele disse: olha, bom mesmo é o meu Pai. Bom mesmo é Deus. Quando ele disse bom mesmo é Deus, ele estava dizendo nas entrelinhas o seguinte: ele é tão bom que mandou eu, o seu filho, para morrer em resgate por você. Você ia morrer. Você estava com o sequestrador com a arma na sua cabeça, ia morrer. Mas aí ele veio para nos resgatar. Isto é maravilhoso, irmãos. Quando a pessoa entende a grandeza do Evangelho, isso, eu gosto das comparações, porque facilita você entender. Que Deus te guarde, que você nunca passe por isso. Nunca, nenhum de nós passemos por isso. Mas eu já vi a televisão mostrar, as reportagens mostrar, uma pessoa que está sequestrada por sequestradores. E ela está num cativeiro. E o sequestrador dizendo: vou cortar o teu dedo, vou cortar a orelha, vou te matar, se a tua família não pagar o resgate. E a pessoa está ali amarrada, a pessoa está ali sofrendo. Aí de repente essa pessoa ouve o barulho de uma sirene. Ou então ela ouve, quando ela ouve alguém dizer assim: é a polícia. Aí o policial chega lá, a pessoa está tremendo, aí ele diz assim: calma, agora está tudo bem. O sequestrador já foi preso, já fugiu, já não está mais aqui ou foi preso, e a pessoa ainda está tremendo, e ela diz assim, abraça e diz: calma, que agora está tudo bem. Foi o que Jesus fez com a gente. O sequestrador, chamado Satanás, ia levar você para a escravidão eterna, e Jesus chega, paga o resgate, paga o preço, e agora ele diz: calma, que agora está tudo bem. Amém, queridos? Amém. Então guarde essa palavra para o seu coração.